Olá, olá, tudo bem? Espero encontrar você bem, a sua família também. Esse vídeo é para dar sequência na nossa série de estudos sobre a espiritualidade. A gente tem falado já há quase 10 meses, porque hoje é a aula 39. Deixa eu confirmar aqui, né? Aula 39, então quase 10 meses falando sobre a espiritualidade emocionalmente saudável com base no livro do pastor Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Se você perdeu alguma dessas aulas todas aí, já foram 38, hoje é a 39ª, vai no meu canal do YouTube, Francis Hessel Delois, se inscreva lá, você vai encontrar todos os vídeos. Aproveita para fazer a seleção, né? Seleciona o sininho, que aí todos os vídeos que eu posto ali de devocionais, de estudos, de textos, de qualquer natureza, você vai ser informado. Se quiser assistir, assista. As devocionais têm em torno de 2 minutos e meio a 3 minutos e meio, não passa disso, toda manhã, segunda a sexta, exceto feriados e finais de semana, tá bom? E na quinta você vai ter esse estudo sobre a espiritualidade. Para você não se perder muito, se não assistiu os anteriores, assista, né? A gente está falando sobre uma jornada cristã, essa jornada cristã que nós temos na nossa vida cristã, na nossa caminhada, e que na jornada de todo mundo, na minha jornada cristã, na sua jornada cristã, todos nós passamos por momentos difíceis, né? Que o autor chama de muralha. Todos nós passamos por muralhas, tá certo? E essas muralhas ele também chama, até utilizando um livro que foi lançado há um tempo atrás aí já, de Noite Escura da Alma, tá bom? Noite Escura da Alma. Mas enfim, o que seria essa noite escura da alma? O que seria essa muralha da jornada cristã? Seriam aqueles momentos muito difíceis, momentos muito complexos, momentos estes que às vezes fazem até a fé da gente dar uma balançada, né? São aqueles momentos de muita angústia, muita dor, de uma tribulação muito grande. Então essa é a tal da muralha na nossa jornada cristã, tá bom? Bom, e aí, falou bastante de muralha, de momentos difíceis, ele vem falar então depois de características da vida do outro lado da muralha. Depois que nós passamos por esses momentos muito difíceis, ele traz algumas características interessantes, o que é que temos como resultado desses momentos tão difíceis, né? E aí nós já vimos duas características nas semanas anteriores. Nós vimos que quem passa por momentos de muralha, de dificuldades, acaba gerando ou tendo um nível maior de quebrantamento, né? Um nível maior de quebrantamento. E também um maior apreço pelo que é mistério, pelo desconhecido santo, né? Então, maior quebrantamento e maior apreço pelo que é mistério, pelo desconhecido santo. E aí, hoje, a terceira característica que eu gostaria de trazer para a gente meditar aqui, vou trazer alguns exemplos da Bíblia sobre isso, né? Ele diz que quem passa pela muralha, por momentos muito difíceis na jornada cristã, acaba gerando uma profunda aptidão para esperar por Deus, né? Esperar em Deus. Fala, espere em Deus, confie, espere em Deus, né? Quem passa por momentos de jornada, de noite escura da alma, acaba tendo uma aptidão profunda por esperar por Deus, né? Claro, já tem um maior quebrantamento e uma maior aptidão por aguardar pelo mistério, pelo santo desconhecido, então uma maior aptidão, aliás, muito profunda essa aptidão para esperar. Não é fácil esperar, né? Vamos combinar, esperar por Deus, esperar em Deus. Nós até lemos muitos textos, olha, ele cita aqui o Salmo 27, verso 14, eu vou ler para vocês. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Ou então, espero no Senhor, minha alma o espera. Em sua palavra eu espero. Salmo 130, verso 5, né? Então, são textos que a gente até fala, até sabe de cor, só que vivê-los é um pouco mais difícil, né? Esperar em Deus. Daí ele traz aqui alguns exemplos que eu vou lembrar vocês. Por exemplo, vamos lá. Abraão. Vocês lembram da história de Abraão? Ele ficou na muralha
por muito tempo. Pensa comigo, aos 75 anos de idade, Abraão tinha 75 anos de idade, foi-lhe dito que ele seria pai de nações. Pensa, aos 75 anos de idade, Abraão recebe a promessa de Deus de que ele seria pai de nações. Passaram-se 11 anos, e ele esperando nessa muralha, né, que devia dar muita agonia, né, para ele. 11 anos, então ele decide resolver as coisas por conta própria e gera um filho, né, chamado Ismael, estava tentando lembrar o nome aqui, chamado Ismael, com a sua serva chamada Agar, com H, né? A gente vê isso lá em Gênesis 16, do 1 ao 4. Então ele ficou agoniado nessa muralha, esperando por essa promessa que ele teve aos 75 anos, passaram 11 anos, então ele tenta resolver a situação. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós vamos lá e tentamos resolver a situação por conta própria, né? Inclusive, no próximo domingo, a meditação da palavra vai ser nesse sentido, tá certo? E então, o que acontece? Deus acaba forçando ele a esperar outros 14 anos, né? Para o nascimento do filho prometido. Então, qual é a lição que a gente tira? A humilhação pública e particular que sofreu o transformou no pai da fé por toda a história. Esse é o Abraão. Esse é o Abraão, tá? Outro exemplo muito bom, né? Muito bom, é o exemplo de Moisés. Vamos combinar que Moisés também aprendeu a esperar em sua muralha, né? Após assassinar um homem, vocês lembram que Moisés assassinou um homem, fracassar em libertar os israelitas, ele passou por 40 anos aprendendo a esperar em Deus, né? A gente tem lá em Números capítulo 12, verso 3, Números 12, 3. Então, no deserto, Deus transforma Moisés no mais humilde homem da terra, tá certo? Então, Abraão, Moisés, olha só, nomes importantes. E o Davi? Davi aprendeu a esperar na sua muralha também, não? Ele tem uma vitória impressionante contra Golias, incrível contra Golias, e ele é forçado a fugir do poderoso exército do rei Saul. Saul vai atrás dele, né, para matá-lo. Então, dos 10 aos 13 anos, Davi foge do exército. Então, com isso, imagina uma criança de 10 a 13 anos entrando na adolescência, ele perde sonhos, perde família, reputação e etc. Fica sem segurança nenhuma, perdido, né? E aí, no deserto da vida, Deus transformou Davi num homem segundo o seu coração. E aí tem lá em 1 Samuel 16 e 2 Samuel capítulo 1. Olha só, Abraão, Moisés, Davi, aí vem a Ana, né? Ana, que aprendeu também a esperar na muralha. Pensa comigo. Ela teve muitos anos de esterilidade, orou demais sem ter resposta nenhuma nas suas orações, sofreu zombaria da segunda esposa do seu marido, muita zombaria, e Deus finalmente decide abençoá-la, né? Então seus anos de dor e aflição acabam se transformando, ou a transformando, numa mãe piedosa do Samuel, tá certo? E Samuel vai transformar uma nação. A gente vê isso lá em 1 Samuel 1 e 2, né? Capítulos 1 e 2. E aí, por fim, não menos importante, muito ao contrário, Jesus, né? Jesus aprendeu a esperar no anonimato e no silêncio. Ele era o filho de um modesto carpinteiro, certo? Ficou por 30 anos nesse anonimato. E ele também foi para o deserto. Resistiu à tentação do diabo. 3 vezes o diabo tenta Jesus no deserto. E ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quando ele volta do deserto, ele volta cheio do poder do Espírito. Cheio do poder do Espírito. Tá? Em Lucas 4,14. Então, o que é que... Eu estou grifando aqui algumas coisas muito interessantes. O que é que nós tiramos disso? Bom, se Abraão, se Moisés, se Davi, se Ana e se o próprio Jesus esperaram em momentos de muralha, esperaram em Deus, esperaram por Deus, nós então também podemos e devemos confiar em Deus, para que Ele faça o mesmo em nós, né? Se a gente aprender a esperar nele, esperar no Senhor, temos que aprender a esperar no Senhor. Com certeza, Ele vai nos transformar
de forma que seremos servos e servas muito melhores, muito mais evoluídos do ponto de vista da espiritualidade, como foi Abraão, Moisés, Davi, Ana e também o próprio Jesus, que espera por 30 anos, como filho de carpinteiro, é levado ao deserto para ser tentado, é levado pelo Espírito para ser tentado, lá no deserto, é tentado pelo diabo, volta cheio do poder do Espírito e transforma a humanidade. Então, que eu e você possamos ter essa condição de esperar em Deus e esperar por Deus para que Ele faça no tempo dele, da forma dele e do jeito dele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua quinta-feira, abençoe a sua família e que eu e você possamos ser homens e mulheres que tenham uma espiritualidade emocionalmente saudável. Deus abençoe. A gente se vê na próxima semana, que será a semana número 40. Completaremos 10 meses de estudo. Deus abençoe.